Irmãos, eu quero refletir hoje com vocês sobre o seguinte tema: os impactos de uma decisão. Nós estamos também na nossa campanha de missões mundiais. Nós estamos com o alvo de levantarmos uma oferta de R$6.000 para enviarmos para o nosso campo missionário. E por que nós temos nosso desafio de ofertarmos para missões mundiais? Lembrando que a nossa igreja, ela é uma igreja que começou com missões mundiais. A nossa igreja é uma igreja que começou com missões mundiais e por isso nós devemos, de todo o coração, fazer nosso trabalho de missões mundiais. Ô, Ricardo, hein? Roda tia é melhor que comigo, cara. Impactos de uma decisão. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, obrigado, Michele. Capítulo 1, versículo 8. É um versículo apenas, nós vamos ler assentados mesmo. Daniel capítulo 1, versículo 8. Os impactos de uma decisão. Diz assim a boa e infalível palavra de Deus. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém. Que Deus nos abençoe com sua boa e infalível palavra. Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por cada vida que se encontra hoje no salão de culto. Obrigado por cada pessoa que está aqui e que hoje, Deus, de uma maneira exponencial, de uma forma muito singular, venha falar ao nosso coração, Deus. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Bom, todas as nossas decisões, elas geram resultados. Todas as nossas decisões geram resultados, sejam eles resultados positivos ou resultados negativos, mas todas as decisões que tomamos, seja de qualquer ordem, elas geram resultados positivos ou negativos em nossa vida. Nossas decisões impactam fortemente a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando nós tomamos uma decisão, ela não somente vem impactar o nosso presente e o nosso futuro, mas também impactam as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que nós devemos tomar com muita sabedoria decisões. Anthony Robbins, ele diz o seguinte: é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Eu quero olhar nesta manhã para um homem que ousou tomar uma decisão e que sua decisão teve fortes impactos em sua vida e não somente na sua vida, mas também na vida das pessoas ao seu redor. E essa pessoa que quero falar a respeito dele hoje, chama-se Daniel, que com aproximadamente 17 anos de vida tomou uma decisão e essa decisão impactou fortemente a sua vida e a sua geração e a geração futura. Daniel. De 3 exigências da Babilônia, Daniel não negociou somente uma. Das 3 decisões que a Babilônia fez, somente uma que Daniel não negociou. O que acontece aqui para podermos nos sintonizarmos no texto bíblico? Daniel então é levado cativo, arrancado de Judá, da sua terra natal, e levado pela Síria, pela Babilônia, para a Síria, e lá ele fica, durante muitos anos, durante toda a sua vida. E ali ele sai então de Judá, vai levado cativo para uma terra estrangeira, com práticas, com cultura, com religião, tudo diferente daquilo que ele havia aprendido. Tudo diferente da sua cultura, do seu jeito de ser, da sua maneira de se vestir, da sua maneira de comer, tudo diferente. E ali ele é obrigado então a tomar algumas decisões. E das 3 exigências da Babilônia, Daniel não negociou somente uma. A primeira exigência, ele aceita a reeducação. Ele aceita a reeducação. O versículo 4.
Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servirem no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Observe bem o final do versículo. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Por ordem do rei, Aspenaz escolheu jovens sem defeitos, de boa aparência, inteligentes, para fazerem parte do conselho real do rei, para ajudar na corte, para que o rei pudesse ter assessores, homens sábios, homens intelectuais, homens versados e capacitados nas mais diversas áreas da ciência, para ajudar o rei Nabucodonosor na sua tomada de decisão, na expansão do seu império, na prosperidade do seu império. E esses jovens deveriam ser instruídos em toda a ciência da Babilônia. E depois prestariam então, depois de 2 anos, eles prestariam um concurso público. Daniel, então, e esses jovens foram levados à presença do rei, aonde o rei oralmente examinou cada um deles. E aqueles, então, que foram muito bem sucedidos no exame do rei, fizeram parte da corte do rei. E Daniel, ele não fez oposição alguma a essa exigência de ser reeducado em uma nova cultura, ser reeducado numa nova prática, ser reeducado dentro de um ensino muito diferente daquele que ele havia aprendido em Judá. Em nenhum momento eu vejo Daniel fechando o coração, fechando a mente para isso. Segunda exigência, que Daniel não se portou em abrir mão. Ele aceita a mudança de nome. O versículo 7. O chefe dos oficiais deu-lhes o nome a Daniel, o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Observe bem o texto. A Daniel deu o nome de Beltesazar. Daniel significa Deus é meu juiz. Esse é o significado do nome de Daniel. E o nome dele é mudado para Beltesazar, que significa príncipe de Bel. Bel era uma divindade da terra da Babilônia. E o nome dele foi mudado para príncipe daquela divindade. E Daniel em nenhum momento fez objeção à mudança do nome dele. Ele não fez objeção à sua reeducação. E ele não fez também a objeção à mudança do nome dele. Não se importou com isso. Enquanto eles, com a questão de mudar o nome dele. E para o judeu, o nome era de extrema importância. Era muito significativo o nome do judeu. Porque eles escolhiam o nome do judeu de acordo com o futuro que eles planejavam para o menino. De acordo com o futuro que eles planejavam para a criança, eles escolhiam o nome dele. Então, Daniel, Deus é o meu juiz. Uma pessoa que vai fazer o juízo de acordo com a vontade de Deus. Então, esse era o plano que os pais de Daniel tinham para ele quando escolheram esse nome para ele. E quando mudaram o nome dele, em nenhum momento ele se opôs a isso. Nenhum momento se opôs. Nenhum momento ele ficou triste ou chateado por causa disso. Das 3 exigências da Babilônia, Daniel não negocia somente uma. Ele aceitou a reeducação, aceitou a mudança de nome, mas rejeita a comida provinda da mesa do rei. Ele rejeitou a comida provinda da mesa do rei. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. É comum as pessoas interpretarem este versículo afirmando que Daniel rejeitou os alimentos porque os alimentos eram consagrados a divindades. Agora eu quero que você, mais uma vez, olhe para o texto. Se Daniel rejeitou os alimentos da mesa do rei, porque os alimentos da mesa do rei eram consagrados às divindades, os legumes que ele estava comendo eram consagrados a quem? Com certeza não eram legumes importados de Judá, consagrados a Deus, para que ele pudesse se alimentar. Eram legumes e verduras também provindas da Babilônia, para ele. Também que eram consagrados a divindades pagãs. E ele não abriu mão, ele não, em nenhum momento encontrou dificuldade para se alimentar dos legumes e verduras cultivados na própria Babilônia. Na própria Babilônia. Mas assim como carne e os vegetais, tudo era consagrado. 2 possíveis interpretações desse texto. Eu quero compartilhar. 2 possíveis. A primeira interpretação.
as carnes impuras. A possibilidade das carnes impuras para os judeus como porco. O judeu não comia porco e provavelmente na mesa tinha carne de porco. Então por isso ele acabou se abstendo da carne de porco. Só que interessante que ele não somente da carne ele acabou se abrindo mão, mas o texto diz que ele não quis beber o vinho. E o judeu não tinha problema nenhum com o uso do vinho, com exceção de alguns personagens da Bíblia, como Samuel, como Sansão, como outros, que tinham voto de nazireu e não deveriam fazer uso do vinho. Daniel não possuía o voto de nazireu, então ele poderia fazer uso do vinho, mas ele também não quis fazer uso do vinho. Então ele não quis comer nenhum tipo de carne na mesa do rei e não quis também fazer uso do vinho. E creio que a possível interpretação desse texto, que ele não quis fazer uso, foi da questão da natureza moral. Da natureza moral. Nos padrões orientais, compartilhar uma refeição era se comprometer com a amizade. Era um pacto. Se comprometer com a amizade. Daniel não quis se comprometer com o rei. Daniel disse, olha, eu não vou sentar na mesa. Em outras palavras, ele estava dizendo, quem aceitar os meus padrões morais comerá o melhor dessa terra. Foi o que o rei disse para ele. Olha, eu tenho padrões aqui na Babilônia, e aquele que assentar à mesa comigo, aquele que aceitar os meus padrões, comerá o melhor dessa terra. E Daniel disse, eu não aceito os teus padrões, e por isso não comerei o melhor dessa terra. Por que Daniel não se assentou à mesa do rei? Porque ele não quis corromper os seus valores morais, os seus valores espirituais com o rei. Ele não quis dizer para o rei, olha, você me compra com as suas coisas. Não, eu estou fora disso. Eu estou fora. E o texto diz ainda que Aspenaz fez isso de maneira secreta, para que o rei não soubesse, com muito receio, que Daniel perdesse peso e depois Aspenaz sofresse as consequências por causa disso. Então Daniel estava dizendo, eu não vou me submeter aos padrões morais e éticos dessa nação. Os meus padrões são mais elevados. São mais elevados. Algo semelhante aconteceu com Jesus no deserto. Em Mateus capítulo 10, versículo 10, e disse-lhe, tudo isto lhe darei se lhe prostrares e me adorares. Satanás disse a Jesus, tudo isso lhe darei se me prostrares e me adorares. E Jesus, em nenhum momento, se agarrou ao que Satanás estava oferecendo. Então, o que Daniel estava dizendo? Eu não vou me corromper com o que o rei está me oferecendo. Com os padrões e os valores deste mundo. Eu não vou. Infelizmente, muitos abrem mãos dos seus valores morais em troca de proeminência, de reconhecimento, de status e pelos prazeres efêmeros dessa vida. Quantas pessoas abrem mão de valores importantes do seu casamento, da sua família, da sua fé, em benefícios que este mundo oferece, em benefícios políticos, em benefícios do trabalho, em vários benefícios. Abrem mão dos seus valores para alcançar um degrau a mais na sua empresa. Abrem mão dos seus valores para não chatear um amigo. Abrem mão dos seus valores dentro da sua própria casa, dentro da sua vizinhança. Inúmeras pessoas abrem mão de valores para alcançar algum benefício com esse mundo. E Daniel disse, eu não vou abrir mão dos meus valores. Eu não vou abrir mão dos meus valores. Eu não vou abrir mão dos meus valores. Não vou abrir. A decisão de Daniel de não abrir mão dos valores do reino de Deus pelos valores de Nabucodonosor. Os valores dele eram mais altos. A decisão, ela tem poder de causar impactos. É isso que eu quero compartilhar com você. A tua decisão, ela tem poder de causar impactos. E eu quero compartilhar 3 impactos de uma decisão. Primeiro impacto que eu vejo aqui, o testemunho. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A decisão de Daniel foi um testemunho vivo da sua fé. A decisão de Daniel e seus amigos foram os únicos que se posicionaram contra o convite de comer à mesa do rei.
Todos ali foram, todos os demais sábios, todos os demais inteligentes, todos os demais jovens, foram para a mesa do rei para se alimentar do banquete do rei. Daniel e seus amigos foram os únicos que se posicionaram contra. E isso o testemunho deles impactou a vida dos demais. Daniel e seus amigos foram os únicos que não fizeram. Daniel se posicionou totalmente contrário à cultura daquela época. Totalmente contrário. Sua postura impactou todos ao seu redor. Todos ao seu redor. Chamou a atenção de todos a sua postura. Você parou a pensar que a tua decisão ela impacta no testemunho também? Quando você toma uma decisão firme de romper os seus valores, as pessoas que estão ao seu redor são impactadas. Elas podem de repente achar uma besteira, elas podem achar uma bobagem que você está fazendo, mas vai tocar a vida delas, vai impactar a vida delas. E Daniel impactou todos ao seu redor, todos ficaram impressionados com a decisão de Daniel em rejeitar a mesa do rei. Imagine bem o que todos queriam. Pense comigo, o que todo jovem queria na Babilônia? Fazer parte da mesa do rei. Todos ali são vassalos, todos ali estão obrigados. E muito melhor que trabalhar numa lavoura, em serviços forçados, melhor que trabalhar numa mina em outro lugar, era trabalhar com o próprio rei, servindo ele, comendo do bom e do melhor. E o Daniel e seus amigos abriram mão disso por causa dos seus valores. Por causa dos seus valores. O comportamento coerente com a nossa fé é o testemunho mais impactante que nós temos. Comportamento coerente com a nossa fé. Comportamento coerente com a nossa fé. Comportamento. Não sei o autor dessa frase, mas ele diz o seguinte: não há pregação mais eloquente do que um bom testemunho. Um bom testemunho. Valores não se negociam. Valores não se negociam. E a decisão dele impactou fortemente pelo seu testemunho. A decisão tem o poder de causar impactos. 3 impactos na decisão. Primeiro, testemunho. Segundo, influência. Versículo 21. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. A decisão de permanecer firme nos valores de Deus tornou Daniel um dos homens mais influentes da Babilônia. Tanto que o livro se chama livro de Daniel. Ele se tornou o homem mais influente, muito mais influente que o próprio rei. Quando os reis estavam em apuros, quando os reis estavam apavorados, não sabiam o que fazer, não sabiam que decisão tomar, estavam agoniados, estavam totalmente abatidos, quem eles chamavam para se aconselhar? Quem chamavam para orar por eles? Daniel. Daniel, ele influenciou fortemente a Babilônia. Apesar de Daniel ser forasteiro em terras estranhas, ser um vassalo da corte real, ele não se deixou influenciar pela cultura da Babilônia, mas ele influenciou os governantes da sua época. Ele não foi influenciado pelaquela cultura, apesar de ele ter um número menor de judeus ali, mas ele foi um agente influenciador. Infelizmente, quando nós começamos a entrar para os outros segmentos da sociedade, em vez de nós sermos agentes influenciadores, nós nos tornamos influenciados. Mas não foi poucas as vezes que eu flagrei em Porto Alegre rapazes de jovens de igreja botando fogo nos orelhões dos telefones públicos, fazendo coquetel molotov, jogando nos bancos, dizendo que estavam fazendo política. Em vez de ser agentes influenciadores e mudar a sua sociedade, o que eles estavam fazendo? Eles estavam se corrompendo e fazendo baderna, vandalismo. Em vez de ser agente de mudança, estava sendo influenciado. Nós vemos aqui no texto Daniel sendo um agente influenciador. Ele influenciou. A decisão dele influenciou as pessoas. A decisão dele influenciou. Daniel não foi influenciado por ninguém, mas foi um agente influenciador. A decisão de Daniel foi tão firme que influenciou não somente a geração dele, mas todas as demais gerações. Todas as demais gerações.
O comportamento de Daniel influenciou poderosamente. Albert diz o seguinte: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Nós influenciamos através do exemplo. Do exemplo. Eu me lembro que no meu tempo de caserna, os 4 anos que eu fiquei no exército, se tinha um adágio que se pronunciava constantemente: a palavra convence e o exemplo arrasta. Nós influenciamos através do exemplo. A decisão de Daniel impactou fortemente e causou uma influência incrível na vida de muitas pessoas. A tua decisão tem o impacto de influenciar os outros. A tua decisão deverá influenciar a tua família, os teus amigos, colegas de trabalho. Mas infelizmente os crentes estão sendo influenciados ao invés de serem influenciar os outros. A decisão tem poder de causar impactos. 3 impactos de uma decisão: testemunho, influência e recompensa. Versículo 9: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Irmãos, Deus abençoou Daniel através da decisão dele. Deus recompensou Daniel. Observe o texto: Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel. Bondoso. Quando Daniel decidiu fazer o que é correto, Deus o recompensou. Deus tornou Daniel uma das pessoas mais importantes da Babilônia. O que eu aprendo aqui é que Deus usa pessoas decididas, irmãos. Deus não usa pessoas que não se decidem. Deus usa pessoas que têm decisão, pessoas que têm moral, pessoas que têm posição. A decisão mais importante que você deve tomar é a decisão acerca de aonde você passará a eternidade. A decisão que você toma aqui, ela ecoa para toda a eternidade. A decisão mais... Eu penso o seguinte, irmãos. São as 2 decisões mais importantes que um homem e uma mulher tomam nesse mundo. Primeira decisão: aonde passará a eternidade. Segunda decisão: com quem passará todos os dias da sua vida aqui. São as decisões mais importantes que afetam a nossa vida. Afetam a nossa vida para sempre. Afeta. Eu já tomei a melhor decisão da minha vida, que foi aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Quando eu entreguei minha vida para Cristo e tive a certeza, e tenho a certeza, que se partir hoje estarei no céu com Cristo. E a segunda maior decisão da minha vida, a Juliana tomou: aceitar casar comigo. Então ela orou bastante e Deus abençoou ela. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Se você partisse daqui hoje, claro que eu não desejo que isso aconteça com ninguém, embora alguns aqui já estão bem perto, né? Só Tenda está bem perto lá de Canaã Celestial já. Não, escolheu Val. Só Tenda está bem perto lá da Canaã Celestial. Mas se você partisse daqui hoje, você tem certeza que estaria no céu com Deus? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. Ao crer em Cristo, você recebe a vida eterna. E essa vida começa agora com Cristo. Você começa a desfrutar de tudo que Deus tem para você agora, nesse exato momento. Mas você precisa tomar uma decisão e receber Cristo como teu Salvador. O texto, irmãos, olha só que interessante. O capítulo 1, ele não fala somente de Daniel, mas ele fala dos amigos de Daniel. Mas quando fala em decisão, no versículo 8, ele fala somente na pessoa do Daniel. Quando o texto fala sobre decisão, ele cita somente Daniel. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. O texto não fala Daniel e seus amigos. O texto não fala Daniel, Cedraque, Mesaque, não. Ele fala Daniel. Por que na hora da decisão ele só cita o nome de Daniel? Porque a decisão ela é unilateral. Ninguém pode tomar uma decisão pela outra pessoa. Somente você pode tomar a decisão ao lado de Cristo. E somente você pode tomar uma decisão a seguir os valores de Jesus.
Somente você. Ninguém mais. Ninguém pode tomar uma decisão ao teu lado. A decisão é pessoal, ninguém pode tomar no teu lugar. E por inúmeras vezes, nós vamos sofrer com a nossa decisão, mas seremos recompensados. Seremos recompensados. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, quando ainda solteiro, era seminarista da Igreja Batista do Cristal. E certa vez pediram para que eu assumisse temporariamente a classe dos jovens. E o assunto que eles estavam conversando era sobre sexo. Então preparei o material e levei. E comecei a ensinar que o sexo foi Deus que criou e ele é bom, mas ele é para o casamento. Unicamente, exclusivamente para o casamento. E eu me lembro que eu sofri uma forte retaliação daquele grupo. Uma forte retaliação. Mas olha, nós estamos em pleno século 21. Como é que você vai ensinar uma coisa dessas? E ali, uma variedade de jovens ali, nós estamos em pleno século 21. Não se pensa mais isso hoje. A Bíblia continua ensinando assim. Que o sexo é bom, foi Deus que criou, mas ele é para o casamento. Não é para antes e nem para depois, para fora do casamento. Somente para o casamento. E eu me lembro que eu sofri sérias retaliações. Eles se amotinaram contra mim. E eu permaneci firme. E Deus me recompensou depois da minha decisão. Deus me recompensou. A decisão tem o poder de causar impactos. O impacto no testemunho, na influência e na recompensa. A decisão é muito importante. Eu não sei que decisão você precisa tomar hoje. Mas eu quero dizer que a decisão tem poder de causar impacto. O impacto no testemunho, na influência e na recompensa. Como o mundo é pequeno, eu me lembro, quando eu me converti, eu trabalhava na Floriane Mármores e Granitos. Eu pegava o granito bruto e transformava ele, preparava ele para o pessoal, para as empresas levarem para fazer pias, fazer jazigos. E eu me lembro que os salários estavam atrasados e o Ricardo, que era o dono da empresa, ele, para uma grande parte, ele pagava um valor na carteira e um valor por fora. E geralmente, quando o empregado era demitido, ele colocava a empresa na justiça por aquele valor por fora que eles recebiam. E os salários sempre atrasados. Eu não achava justo, porque eu pensava o seguinte: já que o funcionário aceitou, então ele não aceitasse. Mas já que ele aceitou, então não colocasse o patrão na justiça. Mas eles faziam igual eles faziam isso. E certa vez o patrão me chamou lá na sala dele e disse: olha, precisamos que tu seja a nossa testemunha na justiça. Eu disse: não tem problema, pode contar comigo. Passou um mês e ele me chamou de novo na sala dele. Daí estava a secretária, estava um advogado. Não, nós vamos vir aqui para a gente conversar e se preparar para a audiência que nós vamos ter. Eu disse: tudo bem. Daí o advogado começou a me instruir no que eu tinha que falar. Então nós vamos se perguntarem lá se o seu Ricardo atrasa os salários, tu tem que falar que não. Eu disse: não, vou falar a verdade. Ficou um ambiente terrível. Tu não disse que ia me ajudar, que ia ser minha testemunha? Eu disse: sim, mas eu vou falar a verdade. Daí eles me pediram para me sair da sala, bateram a porta, e ali começou uma forte perseguição. Contra mim. Eu já não, daí de encarregado, já voltei para o setor de produção de novo. A situação ficou muito ruim para mim, até o ponto que eu acabei pedindo demissão e fui para uma outra empresa. Mas ali naquela empresa tinha o seu Firmino. E como incomodava ele, chamavam ele de BTV, e eu sempre passava por ele e fazia... E ele dizia: agora eu vou passar uma faca no beijo no BTV. Ele ficava muito bravo, né? E um dia eu encontrei ele numa igreja. E ele disse: a minha filha vai se casar, eu gostaria que tu fizesse o casamento dela. Eu disse: mas o senhor nem me conhece direito, seu Firmino. Eu gostaria que tu fizesse o casamento dela. Por quê?
porque eu sei que tem um homem sério. De onde o senhor tirou isso? Eu nem me lembrava mais do acontecimento. Eu me lembro aquela vez que você não quis depor, não quis mentir em favor da empresa. E eu fiz o casamento da filha dele. E ele contava para todo mundo no dia lá da festinha do que ele tinha, a experiência que ele tinha vivido comigo. Deus recompensa, irmãos, as nossas decisões. Deus recompensa as nossas decisões. Quando você toma uma decisão séria, Deus recompensa. E a maior decisão que você pode tomar hoje é receber Cristo como Senhor da tua vida. E a maior recompensa, a vida eterna. Eu quero orar com você hoje, que ele tomou uma decisão.